Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar um pouquinho com você nesta noite. O título da minha mensagem é A Maravilhosa Graça. Esses dias esse último mês, não sei se foram 4 ou se foram 5 semanas, o Arno tem ministrado para nós a respeito da cruz de Cristo, o poder da cruz, a graça envolta na cruz, tudo aquilo que a cruz envolve e a qual eu e você temos direito, temos acesso. E aí essa semana, pensando nisso, me veio esse título, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça. Que graça é essa? Que nos sustenta, que nos coloca em pé, que num ano tão atípico como esse de pandemia, nós podemos estar aqui, cultuando e celebrando um Deus vivo, fazer diferença nos dias maus, abençoar vidas, como nós já mencionamos aqui, usando o exemplo do CRAS. Se não é pela graça de Deus. Efésios 2, 4 e 10 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Maravilhosa graça, esta graça que nos alcançou enquanto nós estávamos escravizados, estávamos pertencendo ao reino das trevas. Esta graça que nos alcançou e nos tirou do reino das trevas e nos trouxe vida. E nos trouxe vida. A mim e a você está o direito de vivermos uma vida justa, uma vida em paz, uma vida de lutas e desafios, com certeza, mas que promove nosso crescimento, nossa dependência no Criador. Pela graça sois salvos. Pela graça. A palavra graça fala de um favor imerecido. Já ouvimos muito nessas semanas que eu e você não merecíamos o sacrifício de Jesus. Jesus, um justo, o Filho de Deus, sem pecado, Ele se ofereceu por mim e por você naquela cruz, para que hoje eu e você podemos estar aqui cultuando e celebrando a Ele. Para que hoje eu e você não mais precisamos oferecer sacrifícios para sermos perdoados. Tudo já foi pago. Tudo já está perdoado. O justo pelos injustos. Graça. Graça. Quando dizemos que Deus nos ama e nos acolhe por sua graça, isso quer dizer que não existe a condição prévia nem exigência de retribuição. A única coisa que eu e você podemos dar a Deus é as nossas vidas. É nos render a Ele e dizer: Senhor, muito obrigado. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E Ele manifestou a graça dEle para que todos sejam salvos. Em Tito diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Existem muitas pessoas ainda a serem alcançadas por esta graça. Existem pessoas que precisam conhecer esse grande amor, porque o presente já foi dado. O que elas precisam fazer é saber que Ele está à disposição e recebê-lo. E como acontece isso? Através de você e através de mim. Através da igreja. Deus se move nesses dias. Deus se move sobre a terra. Os pés dele aqui na terra é a igreja. Através de mim, através de você, através da igreja. O amor de Deus, ele é espalhado, ele é transmitido. E esse texto nos deixa muito claro
que é pela graça. É pela graça que nós somos salvos, para conhecer a riqueza da sua graça. Você já achou que já conheceu tudo que há em Jesus? Eu tenho uma boa notícia, tem muito mais para eu e você conhecermos dele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é majestoso, Ele é poderoso. Existe muito mais para eu e você conhecermos dele. Mas nesta noite eu quero me atentar em 2 aspectos. Nesta noite eu quero me atentar em 2 aspectos apenas. O primeiro é termos realmente esta consciência. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Não é trazendo um presente aqui para o CRAS da Juventude, para abençoar alguma família, que nos dá o direito da salvação. Não. Quem nos dá o direito da salvação é a morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Quando Ele bebeu o cálice em meu e em seu lugar, em nosso lugar. É não por obras. No Antigo Testamento havia o ritual de sacrifícios, a expiação pelo pecado. Mas Jesus, uma única vez, Ele já pagou por esse preço. Verem então se quer dizer que não existe mais lei, eu não tenho o quê? Sim, verdade, você não tem quê? Mas você pode. Eu não tenho o quê? Cumprir a lei mais. Porque a Bíblia mesmo diz que ninguém será salvo pela lei, porque Deus conhece a limitação humana e sabe que ninguém vai cumprir 100% a lei. Nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de Jesus. E porque Ele nos salvou, Ele pagou o preço. Eu e você somos recebidos pela graça. E por causa da graça, a graça nos leva, além de nos dar a salvação, nos aproxima do nosso Criador. E porque ela nos aproxima do nosso Criador, nós oramos, nós meditamos na palavra, nós temos comunhão com Ele, nós nos relacionamos com Ele, nós buscamos a presença dEle, nós jejuamos, nós dizimamos, nós ofertamos, por causa do que Ele fez. É uma demonstração da nossa gratidão, do nosso relacionamento. Lembre-se que Ele nos tirou da onde? Do reino das trevas, onde havia dor, desespero, aflição, escravidão, e nos trouxe para o reino da sua luz. E esse reino, ele também tem princípios. Este reino, ele tem um Pai, ele tem um Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu e você, por estarmos nesse reino, nós vivemos de acordo com este reino. E para conhecermos a vontade do Senhor desse reino, nós temos a nossa comunhão com a palavra, com a oração. Quero incentivar você, no próximo ano, ore um pouquinho mais, leia um pouquinho mais da palavra de Deus, estude um pouquinho mais. Esses dias eu lembrei, faz um tempo atrás eu conversei com uma líder, uma jovem, veio pedir algumas direções, algumas orientações, e ali eu lembrei, que ela perguntou, Verinha, como é que é teu estudo? E aí eu lembrei, que na minha juventude, na minha adolescência, no meu despertar pela palavra de Deus, eu comprei um livro, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Conheceu esse? Eliseu. Como Estudar a Bíblia Sozinho. E ali, o autor te desafiava para que em 10 anos, na época eu pensei, nossa, é muito tempo. 10 anos. Você poderia ser um doutor da palavra de Deus, se você se aplicasse. Começava com pequenas devocionais, com pequenos princípios anotados. Daqui a pouco ele te orientando como estudar um autor. Daqui a pouco como estudar um personagem. Daqui a pouco como estudar um livro. E aí indicando livros que poderiam te complementar nesses estudos. Você poderia ser um autodidata da palavra de Deus. Qual tem sido a tua fome e a tua sede da palavra de Deus? É esta graça que nos atrai a Ele. É porque Ele vive que nós fazemos o que fazemos. É porque Ele vive que nós o servimos. Marcas do reino de Deus são o amor. Por isso nós amamos abençoando vidas. As marcas do reino de Deus é servir ao próximo. Por isso nós servimos. E servimos já dentro dos nossos lares. E servimos primeiramente na igreja e fora dela.
Como que eu sirvo na igreja? Servindo os meus irmãos, seja no grupo de apoio, seja no Kids, seja no louvor, seja na mídia, em tantas frentes, tantas oportunidades para você esticar os teus músculos, para você abençoar a igreja, o reino de Deus com os dons que Deus deu para você. Tem coisas que você sabe fazer que eu não sei fazer, eu preciso do seu dom. Tem coisas que o Eliseu não sabe fazer, mas você sabe. Né? E assim, isso completa o corpo. Por isso, na graça, nós servimos ao nosso Deus por resposta como amor, por amor a Ele. Por o fato de nós fazermos parte de um reino. E este reino tem Senhor. E a Bíblia também diz que eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros com Cristo, isso quer dizer que o reino de Deus, ele é nosso. E eu e você aqui na terra estamos cuidando das coisas concernentes ao Pai. Por isso nós servimos, por isso nós abençoamos. Não por obras para sermos salvos, porque somos salvos pela graça. Mas fazemos o que fazemos para abençoar vidas. Estava mencionando hoje pela manhã, essas oportunidades que nós temos frente à prefeitura, algumas instituições, nos tornam expostos, né? Porque eles vêm, eles precisam registrar qualquer doação que você faça, para evitar problemas, complicações para eles, eles precisam provar que eles receberam. E aí geralmente, além da foto, da imagem da pessoa estar doando ali, eles voltam e me pedem um testemunho, um depoimento, por que estamos fazendo aquilo. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que nós fazemos isso porque Deus ama. Porque Deus ama pessoas. Este ano, quando eles entregam, no começo do ano, eles entregam o selo do Natal, da Secretaria de Ação Social. Para eles é um reconhecimento, uma expressão de gratidão. E esse ano a Sônia pediu para mim, Verinha, você traz uma palavra, você fala um pouquinho por que vocês acolhem, porque geralmente são as empresas que falam. Acho que nós somos uma das poucas igrejas que abençoam esses projetos. Eu falei, com certeza. E ali, quando me foi dado o microfone aqui, eu não falei nome da igreja, não falei nome desse, não falei nome daquele, eu falei o nome de Jesus. Porque é isso que importa. Eu falei que cada criança ali, ao receber esse presente, ela recebeu uma oração. Ela sabe que Jesus a ama. Nós ensinamos a essas crianças, a esses jovens, que eles não estão sozinhos. Que em qualquer momento de dificuldade, eles podem clamar a Jesus. E o Espírito Santo vai estar ali com eles. É isso que nós ensinamos, é isso que nós cremos. Por causa da graça. E o segundo aspecto, e aqui eu quero me ater um pouquinho mais com você, eu quero conversar um pouquinho mais com você, o que diz respeito a esse texto de Gálatas, essa graça que Jesus já fez por mim e por você. Eu quero lembrar você, que em Gálatas 5:1 diz assim, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Jesus nos chamou para sermos o quê? Livres. Quem aqui é livre em Jesus? Você é livre. Eu e você somos livres. Esta é a nossa posição como filhos. É direito seu. É herança sua. Mas o diabo, ele é um usurpador. Ele é um enganador. E ele busca enganar, enredar a mim e a você. E voltar, e esse texto diz aqui, cuidado, não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. E muitas vezes somos surpreendidos, vemos cristãos sendo surpreendidos com algum peso, uma culpa, uma condenação. Ah, não dá, não consigo, não posso. Um sentimento de inferioridade. Coisas que não fazem parte do caráter de Deus. E aí eu quero me atentar, eu quero até citar um exemplo. Um exemplo antigo, talvez você já tenha ouvido falar dele. Mas um exemplo, por exemplo, de um senhor que ele tem um condomínio, ele é proprietário de um condomínio, e ele tem ali as suas casas locadas. E ele recebe mês a mês ali o pagamento do seu aluguel. E esse proprietário, ele coloca aquele condomínio dele, aqueles imóveis dele à venda. E ele vende, e esse novo proprietário, ele compra esses imóveis, ele compra esse condomínio. E ele chega na casa de cada um daqueles que estava pagando o aluguel para o proprietário antigo.
E ele diz, a partir de hoje, eu não vou cobrar mais o aluguel de você. A partir de hoje, você não vai mais pagar esta conta, ok? Ok. Então, o proprietário que está alocando a casa, oba, estou livre dessa conta, uma conta menos. Só que o primeiro proprietário, o proprietário anterior, ele é um homem rude, é um homem violento, um homem agressivo. E ele pensa, vai que aqueles condôminos lá esqueceram que tem um condomínio, que tem um proprietário novo, e vai que eu consiga ganhar alguma coisa com eles. E ele vai lá na porta e bate. Aí você olha, atende a porta e ele diz, eu vim cobrar o aluguel. Mas eu não tenho aluguel para pagar. Tem sim, e ele ameaça, ele coloca peso, ele traz... E aí você com medo vai lá e paga o aluguel. Eu e você muitas vezes agimos assim. Satanás é esse proprietário ruim. Que mesmo não tendo direito, mesmo ele sendo ilegal, ele bate. Ele procura ocasião para oprimir você. Porque ele parando você, ele não para a obra de Deus. Deus tem os planos dele, mas ele para por um tempo. Ele impede você de fluir naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E algumas das coisas que ele usa é a condenação. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação. Mas muitas vezes somos flagrados, pensando em algumas coisas. Estamos sendo escravizados. Por exemplo, algumas acusações que o próprio diabo vem e ele lança contra mim, contra você. Ele pega lá as coisas que você praticou antes de conhecer Jesus e ele começa a lançar em rosto. Está vendo? Lembra aquele pecado? Lembra que você fez isso? Lembra que você manipulou para ter aquela vaga no emprego? Lembra que você traiu a sua esposa? Lembra que você praticou um aborto? Lembra que você mentiu? E ele começa a trazer acusações. Eu lembro de algo muito forte que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive, que foi como se o diabo tivesse sentado aqui no ouvido, assim, com uma vozinha aqui, dizendo para mim, dizendo algo para mim. E quando que ele fez isso? Estávamos ali em São Paulo, numa libertação, com a equipe da Neuza Tioca, no campo de batalha, trabalhando, servindo ao Senhor, abençoando vidas, e estávamos ali ministrando algumas pessoas. Algumas não, uma pessoa. E naquele momento, a pessoa estava ali tão envolvida com tantas coisas ali no seu passado, e aí estávamos ali ajudando ela a fazer esta renúncia. E de repente uma vozinha que sentou do meu lado aqui disse assim, você está expulsando o demônio aqui? Mas você já esqueceu que quando você era criança, você ia recolher as rosas ali na praia? Eu olhei, na hora, até eu lembro que eu parei assim, por um segundo, dei risada e falei, depois eu resolvo isso. E o que era isso? Eu cresci num lar cristão. Mas um lar que nós não conhecíamos, para nós, Satanás e seus demônios, diabo, isso era lá com os outros, dentro da igreja não. E qual que era uma prática que minha mãe e minha avó tinham? Nós tínhamos uma casinha na praia. E aí toda a temporada, vamos para a praia, aquela faxina, quem tem casa na praia, eu já teve, sabe como é que é? Vai para casa, limpa, deixa tudo prontinho, para poder curtir alguns dias de férias. Para curtir alguns dias de férias, minha avó e minha mãe, sempre muito caprichosas, sempre muito detalhistas, o que elas faziam? Dia 31 era a virada do ano, dia 1º, nós íamos juntamente com elas recolher as flores que eram jogadas para Iemanjá. As flores mais bonitas, elas recolhiam as flores, levávamos para casa, lavávamos e colocávamos nos vasos da sala para enfeitar a sala. Não tínhamos noção que aquilo era um objeto consagrado a Satanás e seus demônios. E naquele dia, anos depois, enquanto eu estava ministrando uma libertação, o diabo sentou aqui e me trouxe algo. Verinha, o que você fez? Parou de ministrar? Não ministrou mais? Não, eu dei risada. Sabe o que eu fiz?
Sabe qual foi a minha expressão? Até eu fiquei surpresa comigo mesmo. Eu disse assim: obrigado por me lembrar disso. Porque a partir de hoje você não tem mais lugar aqui não. Jesus já pagou o preço. Esse pecado já foi perdoado. E é assim que você deve agir. Vem alguma condenação contra a tua vida, o diabo vem trazer alguma mentira, trazer algum engano, dê risada, agradeça a Ele por te lembrar, e diga: Jesus, obrigado porque na cruz o Senhor já me perdoou desse pecado, todo escrito de dívida já foi pago, e diabo, saia daqui. Teve uma outra ocasião, de manhã não contei, mas teve uma outra ocasião também, numa libertação dessas, o diabo começou: mas você não foi batizado nas águas. Ia numa outra ministração, ministrar em outra igreja. Mas você não foi batizada nas águas. E de fato, quando eu era adolescente e me decidi pelo batismo, na minha igreja, na igreja que eu frequentava, o comum era o batismo por aspersão. Tinha por imersão, mas os pastores tentavam empurrar a aspersão, porque dava menos trabalho, menos molhadeira na igreja, aquelas coisas tudo. E eu era adolescente, tinha recém perdido a minha mãe, estava ali já com uma madrasta em casa. E eu lembro que era eu e minha irmã que íamos nos batizar. Minha irmã já mais velha, 5 anos mais velha. E aí minha madrasta chegou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou assim para mim e disse assim: você não vai fazer que nem tua irmã se batizar nas águas, né? Vai dar trabalho, é roupa molhada, é não sei o quê, vai estragar o cabelo, faz por aspersão, né? Só que eu aqui no íntimo, eu não tinha muito entendimento ainda do que significava o batismo. Eu até queria por isso, por imersão, como nós fazemos aqui. Mas eu me senti pressionada, acuada, e disse: tá bom, só uma aguinha basta. E aí, uns 10 anos depois, de novo, o diabo me lembrou disso. Mas aí eu fiz ao contrário. Eu falei: quer saber, eu vou calar tua boca, porque eu vou resolver isso. Fui para o meu pastor: posso batizar de novo? Claro, o que tem pedra? Vamos embora. Onde é que tem uma piscina? Flup, flup. Acabou. Queridos, você está livre das acusações de Satanás e seus demônios. Se existe algo que você precisa consertar, conserte, traga luz. Deixa a vida de pecado. Aliás, é para isso que você foi chamado, para viver uma vida de santidade. Porque o nosso Deus é santo. O Arno ministrou isso de uma forma tão maravilhosa. Existem acusações também que eu e você muitas vezes não nos perdoamos. Cometemos algumas coisas no nosso passado que até recebemos o perdão de Deus. Recebemos o perdão da pessoa que nós ferimos ou magoamos. Mas parece que existe uma condenação, uma culpa dentro do teu coração que te condena, da tua consciência. João 8:9 aconteceu uma situação assim. Daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. Os escribas, os fariseus trouxeram a mulher para Jesus. Eu e você conhecemos a história. Jesus se agacha ali e começa a escrever na areia. E ele diz: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. E o texto diz em João 8:9, os homens acusados pela própria consciência, foram saindo um por um. Eles sabiam que eles também tinham pecado. Eles sabiam que eles não eram inocentes. Talvez está na hora de você resolver isso. Você não precisa estar debaixo dessa acusação. Outro tipo de acusação, que eu vejo que muitas vezes luta, é o tal do querer agradar a todos. E você não consegue agradar a todos. Sempre tem alguém para apontar o dedo. Não sabe o que está realmente acontecendo e começa a julgar, a condenar, apontar o dedo. Ou principalmente depois que você aceita Jesus, você começa a viver uma vida cristã, dedicada, de amor, de paixão. E começa a deixar a vida de prática do pecado, deixa as baladas, deixa os bares, deixa isso, deixa aquilo. Mudam as músicas. E aí aquele familiar ou aquele amigo das antigas diz: mas e aquele tempo? Já esqueceu? Eu ia na balada com você. Essas acusações de vozes. Está na hora de você fechar os teus ouvidos. Está na hora de você fechar os teus ouvidos para estas mentiras. Eu lembro que quando nós começamos Comunhão Cristã, o projeto, igreja,
algo grandioso acendeu no nosso coração, porque já tínhamos um chamado, tínhamos um desejo de servir ao Senhor. E eu lembro que muitas intrigas e fofocas começam a surgir. E ali eu fiz uma oração, eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero emprestar os meus ouvidos para esses comentários. Se for para eu ouvir alguma coisa que o Senhor quer me mostrar, me ensinar, que eu possa consertar alguma coisa. Se não quer saber, eu não quero nem ouvir. E muitas vezes eu e você batemos papo com essas acusações. Gastamos tempo ruminando nelas. Mas a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A mim e a você está reservada a riqueza da graça de Deus. E uma segunda maneira que eu vejo que eu e você às vezes achamos que não somos livres, é quando fala-se em maldição. Gálatas 5,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Querido, maldição hereditária já não tem mais poder sobre a sua vida. Maldição de palavras lançadas contra você, elas não têm poder contra a sua vida. Jesus ali na cruz, Ele já pagou o escrito de dívida. Eu e você estamos ocultos em Cristo. E quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através de Jesus. E Ele nos vê santos, nos vê justos. E o diabo não tem poder contra a sua vida. Não gaste mais tempo com mensagens mentirosas do inimigo. Posicione-se, diga não. Ah, mas Verinha, as maldições hereditárias, meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra também. Não! Posicione-se, diga que não. Como que eu me posiciono? Verbalizando, declarando as verdades que Jesus já pagou o preço, e ao mesmo tempo vivendo com condutas do reino da luz. O que o reino da luz nos ensina? Fugir da aparência do mal, passe longe do bar. Passe longe da bebida alcoólica. Passe longe daquilo que o mundo diz que é hereditário. Resista. Faça a sua parte. Fuja da aparência do mal. As maldições não têm mais poder sobre a sua vida. Todas as vezes que nós dedicamos criança aqui. Hoje mesmo, pela manhã, fizemos isso. Nós ungimos esses bebês. Dedicamos eles ao Senhor. E juntamente com os pais, nós quebramos toda e qualquer maldição hereditária lançada sobre esta vida. Porque Jesus já pagou o preço. Aprenda a resistir. Aprenda a identificar. Semana passada eu fui num dentista. E ali, relatório, era uma primeira consulta nesse dentista. Um tratado para você responder ali. Já teve isso, já teve aquilo, faz isso, faz aquilo, fuma, bebe isso, aquilo. Tem alguém na família? Não, não tenho. Porque o meu DNA vem do Senhor, o meu DNA vem do alto. E o meu Deus é curado, o meu Deus é sarado. Queridos, meu avô faleceu de diabetes. Graças a Deus ninguém tem diabetes lá em casa. Jesus já levou o preço. Faço a minha parte? Claro que eu faço. Como comida de verdade. Não tenho problema com isso. Maldição não tem mais poder sobre a sua vida. Eu quero que você esteja consciente disso. Porque eu e você somos salvos pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então não é por obras, mas é pela fé. Eu recebo esse presente. E se eu estou ocupada com uma palavra que foi dita contra mim, aqui eu agarro outra coisa, aqui eu agarro outra coisa, eu vou aceitando essas acusações, eu vou aceitando isso ou aquilo. Quando Jesus me dá o presente, eu não tenho espaço para receber. Eu preciso abrir mão para poder receber aquilo que Jesus tem. Eu quero que você nesta noite possa sair daqui leve, vitorioso, sabendo que em Cristo Jesus você foi salvo
mais uma vez, lembrando esse princípio, você foi salvo pela graça. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas eu quero que você saia daqui, sem nenhuma condenação pesando sobre a sua vida. E eu quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero orar com você. E eu quero nesta noite orar com você. E eu quero que você tire um tempo agora, se coloque na presença de Deus. E se de repente veio algum pensamento, alguma coisa, alguma frase, alguma condenação, ou algo que já tem oprimido a sua vida, eu quero que nessa hora aí, onde você está, você coloque diante do Pai. Diga: Pai, obrigado, porque Jesus já morreu por esta condenação. Eu não preciso mais sofrer debaixo desse jugo, desta escravidão. Eu sou livre em Jesus. E esta condenação, mencione essa condenação. Diga: eu não aceito mais. Se de repente você precisa consertar algo, conserte logo. Não espere. Jesus já fez. Uma das marcas do reino de Deus é falar a verdade. Não mintam mais, mas falar a verdade uns para com os outros. O inimigo das nossas almas tem nos enganado. E tem muitas vezes nos aprisionado. Talvez você tenha áreas na sua vida que você sente como se tivesse uma corrente aprisionando os teus pés, para que você não saia do lugar, para que você não avance. De repente é na área profissional, de repente é na área de relacionamentos de família, de repente é na área pessoal. Eu não sei em que área, mas o Espírito Santo sabe e você sabe. Eu quero convidar você nesta hora a colocar isso diante de Deus. E se de repente também veio na sua mente alguma maldição, que já foi dito para você, isso é hereditário, faz parte da família, vamos morrer assim, foi assim, será assim. Eu quero que você também coloque isso diante de Deus. E nós queremos nesta hora orar renunciando a toda e qualquer mentira que Satanás e seus demônios têm tentado contra a sua vida. Toda e qualquer mentira que porventura temos acreditado. O que é mentira, Verinha? Tudo aquilo que não está na palavra de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu e você somos santos, somos perdoados, somos a justiça de Deus. Toda e qualquer mentira, toda qualquer coisa contrária à palavra de Deus, nós queremos orar nesta hora. Pai Celestial, muito obrigada. Porque em Cristo Jesus, a obra na cruz, ela foi completa. Obrigado, Pai Celestial, porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Pai, nesta noite, nós apresentamos diante de Ti toda e qualquer mentira que temos agasalhado no nosso coração, na nossa mente. Mentiras dizendo que não podemos, não conseguimos, que não há esperança, não poderá ser diferente. Toda e qualquer mentira, seja em que área for. Pai, nesta hora, na autoridade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, nós dizemos a você, Satanás e seus demônios, retirem toda e qualquer mentira e saiam dessas vidas agora. Solta essas mentes, solta esses corpos, solta essas mentes agora, em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, nós tomamos o capacete da salvação, Pai, com o qual nós protegemos a nossa mente, e nós recebemos apenas aquilo que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos filhas de Deus, filhos de Deus. Pai, são estas verdades que nós ficamos, é nessas verdades que nós fundamentamos a nossa vida. Pai, obrigado também porque em Cristo Jesus não pesa mais nenhuma maldição sobre as nossas vidas, nenhuma maldição por palavras, nenhuma maldição por trabalhos do ocultismo lançado contra nós, nenhuma maldição hereditária, genética, não prevalece contra as nossas vidas. Por isso, Pai, nós agradecemos pela obra de Cristo Jesus. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor foi fiel, o Senhor bebeu o cálice, o Senhor bebeu o cálice para que hoje nós possamos ser livres. Pai, nós recebemos em fé,
Nós recebemos em fé, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz em Romanos 10:9, quando você vai apresentar Jesus para alguém, o que nós dizemos? A Bíblia diz que todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, confessar com seus lábios, será salvo. Com essas áreas nas nossas vidas, com a vida cristã é assim também. Esse sozo, essa salvação é um sozo completo. É uma salvação do teu corpo para cura física. É uma salvação da tua alma para a vida da eternidade. É uma salvação, é uma cura para a sua alma de traumas, de emoções, para você viver com uma alma sarada. A vida dá pedrada sim, mas Jesus já te curou. E como que eu acesso isso, Verinha? Pela fé e verbalizando. Verbalize a verdade que é a palavra de Deus. Hoje de manhã eu compartilhei um testemunho. Quando eu e o Arno estávamos planejando os bebezinhos. Até então eu nunca tinha tido enfermidade nenhuma. Começou a aparecer uma enfermidade atrás da outra. Uma gravidez ectópica, um cisto hemorrágico, que hoje tem tratamento, mas na época era cirurgia. Eu operei mais do que cesáreas. E quando o diagnóstico era de não ter filhos aos olhos humanos, onde eu baseei a minha vida foi na palavra de Deus. Eu lembro que quando eu estava indo com esse diagnóstico, indo fazer mais alguns exames, visitar outros médicos, falei: Espírito Santo, vem comigo. Jesus, o Senhor disse que o Senhor está conosco todos os dias. Eu estou sozinha hoje, nem Arno, nem minha família, ninguém podia estar comigo. Falei: Senhor, o Senhor está comigo, vem comigo. É um dia difícil, um dia mau. Falei: mas Deus, a tua palavra diz, as promessas feitas a Abraão, que não haverá mulher estéril no meio do teu povo. E eu faço parte do teu povo. Falei: Deus, a tua palavra também diz no Salmo que o Senhor faz alegre da mulher estéril, alegre mãe de filhos. Eu falei: então Deus, eu não aceito essa enfermidade. Mas ao mesmo tempo eu também disse: Senhor, eu vou ter os filhos. Se eu não for natural, eu adoto. Sem filho eu não fico. E eu lembro que ali, nesta ocasião, foi uma das poucas visões que o Senhor me deu muito claras. Na rua, eu orando, conversando com o Senhor, trazendo a palavra, com o diagnóstico aqui, com a palavra de Deus do outro lado. Ali eu fechei os meus olhos para conter as lágrimas. E ali eu vi uma mesa posta, e eu estava servindo 4 crianças, 2 aqui e uma em cada ponta. Berenice só teve 3 filhos, não faz mal. Eu nunca tomei como verdade que eu ia ter 4. Eu tomei como verdade: eu vou ter os meus filhos. Eu vou ter os meus filhos. E quando o barquinho parecia que estava afundando, o Senhor nos deu o Andreas. E aí o barquinho estava afundando de novo, o Senhor nos deu a Elizabeth. E aí o barquinho já estava afundado, o Senhor veio com um milagre extraordinário e nos deu a Luíse, que até no dia que ela nasceu, o médico disse: esse bebê é um milagre. E hoje esse bebê está gerando um bebê. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu e você, a vida cristã é uma vida para ser vivida. Não é apenas teoria, meus queridos, é prática, é vivência. Por isso eu digo mais uma vez, eu insisto com você: não aceite nenhuma condenação sobre a sua vida. Você é livre. Não aceite mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Você é livre. E eu quero fazer um ato profético. Saia, dê um pulo aí no seu lugar, dê um passo para frente, dê um passo para o lado, faça alguma coisa. Diga para o Senhor: eu saio dessa posição, eu venho para o reino da luz, eu vivo as verdades da palavra de Deus. Pai Celestial, muito obrigado. Aleluia, aleluia, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Pai, que cada um de nós, cada um dos nossos queridos, cada família aqui representada, possa descobrir, vivenciar cada dia mais esse relacionamento com Jesus, com a graça. Pai, que possamos compreender a grandeza, a riqueza da Tua graça. Possamos viver de uma forma plena tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por isso, mais uma vez eu digo a todo espírito de enfermidade, todo espírito de síndrome do pânico, todo espírito de depressão, eu me dirijo a você nesta hora.
Você que está aí ou em alguma casa, em algum membro de alguma família aqui, eu me dirijo a você. Eu digo a você, você é um vencido, você é um derrotado, e você vai soltar esta vida agora. Solta, sai agora todo espírito de depressão, todo espírito de morte, síndrome do pânico, Satanás e os demônios, saiam agora, em nome de Jesus. Pai, nós chamamos a existência a tua palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a paz que de Cristo excede todo entendimento é nosso direito, é nossa herança. Pai, nós recebemos tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Pai, se porventura existe aqui no nosso meio uma mulher estéril, eu digo não à esterilidade, e eu chamo a existência a vida, em nome de Jesus. Pai, se porventura existe algum diagnóstico de câncer, algum irmão com Covid no leito do hospital, Pai, nós dizemos não à morte. Dizemos a você, Satanás, soltem. Vocês perderam. Vocês estão debaixo dos nossos pés. Jesus já morreu para que eles tenham vida e vida em abundância. Nós abençoamos cada um deles com vida plena, saúde plena, vigor no físico, vigor no ânimo. Pai, sabemos que estamos no fim do ano e o cansaço muitas vezes tem abatido, porque esse ano foi um ano tão atípico. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja renovando as forças físicas, emocionais, espirituais de cada um aqui. Que cada família receba o teu toque. Receba o teu toque. Vem, Espírito Santo. Mova-te no meio de nós. Tenha liberdade no nosso meio. Aleluia. Eu quero ler mais uma vez, e aí eu quero encerrar, vou passar para o louvor. Eu quero ler mais uma vez o texto de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba o poder de Deus. Você é livre, você é salvo pela graça, você está livre da condenação, você está livre da maldição. Para você estão destinados dias de paz, dias de vitória, dias de conquista, dias de vermos milagres extraordinários, em nome de Cristo Jesus. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.